O deputado Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara dos Deputados, negou nesta sexta-feira ter praticado qualquer ato ilícito relacionado a desvios de verbas de gabinete e disse que os R$400 mil em dinheiro vivo encontrados em sua residência são provenientes da venda de um imóvel. Não, lógico, é porque eu recebi recentemente o dinheiro e com essa correria de trabalho e etc e tal, eu acabei não fazendo depósito, mas faria, inclusive parte dele, eu tenho pensando em fazer outros negócios e tudo, acabei não fazendo depósito, foi simplesmente o lapso. Eu não tenho nada a temer, tudo será esclarecido também às autoridades competentes. Quando meus advogados autorizarem, inclusive, passar as demais informações aos senhores e senhoras da imprensa e de todo o Brasil, passarei, porque é aquele princípio, quem não deve, não teme. Este é mais um capítulo da perseguição contra o presidente Bolsonaro. Não basta prender um inocente. Eles querem limpar e extirpar a força que a direita e os conservadores temos, tentando nos manchar com a lama deles, que é a da corrupção. A Polícia Federal lançou nesta sexta-feira uma operação contra Sóstenes e também contra Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, por suspeita de desvio de verbas parlamentares. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos começou a publicar nesta sexta-feira os aguardados registros da investigação sobre o caso do criminoso sexual Jeffrey Epstein. Espera-se que os arquivos lancem luz sobre as potenciais conexões do financista com executivos, celebridades e políticos, incluindo o presidente Donald Trump. O vice-procurador-geral Todd Blanche advertiu antes da publicação que os documentos estarão parcialmente censurados para proteger as vítimas e que não são esperadas novas acusações neste caso que abala os Estados Unidos há meses. Epstein, um financista ligado à elite nova-iorquina, condenado em 2008 por aliciar menores para a prostituição, foi encontrado enforcado na prisão em 2019, antes do início de outro julgamento por crimes sexuais. Sua morte alimentou inúmeras teorias da conspiração de que ele teria sido assassinado para proteger figuras proeminentes. Trump, que no passado foi amigo de Epstein, tentou durante meses evitar a publicação dos arquivos em poder do Departamento de Justiça, apesar de ter feito campanha em 2024 com a promessa de total transparência sobre o tema. Por fim, cedeu à pressão do Congresso e, em 19 de novembro, promulgou uma lei que obriga a publicar os materiais em 30 dias, prazo que se encerra à meia-noite desta sexta-feira. As Forças Armadas dos Estados Unidos atacaram mais de 70 alvos no centro da Síria nesta sexta-feira, informou o Pentágono, no âmbito de uma importante operação militar contra o grupo Estado Islâmico. Em sua rede Truth Social, o presidente americano Donald Trump descreveu a ofensiva como uma represália muito séria por um atentado recente que matou 3 americanos no fim de semana passado no país árabe, no sítio arqueológico de Palmira. O Comando Central dos Estados Unidos afirmou em um comunicado que a operação teve como alvo infraestruturas e depósitos conhecidos de armamentos do Estado Islâmico. Também afirmou que, desde o ataque em Palmira, forças americanas e aliadas realizaram 10 operações na Síria e no Iraque, que resultaram na morte ou detenção de 23 efetivos terroristas, sem especificar a que grupos pertenciam. O Ministério das Relações Exteriores da Síria afirmou em uma publicação na rede social X que o país está comprometido em combater o Estado Islâmico. O presidente Lula se reuniu com seus colegas do Mercosul neste sábado em Foz do Iguaçu. Na cúpula do bloco, Lula pediu coragem à União Europeia para assinar o acordo comercial com o Mercosul. Sem vontade política e coragem dos dirigentes, não será possível concluir uma negociação que já arrasta por 26 anos. Lula afirmou ainda que está confiante de que a assinatura do pacto ocorra em janeiro, como indicou a Comissão Europeia na quinta-feira. A assinatura estava prevista para este sábado, no encontro de líderes de Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Mas a União Europeia postergou para janeiro diante da oposição de agricultores, principalmente da França e da Itália. Na sexta-feira, chanceleres do Paraguai e da Argentina pressionaram o bloco europeu para firmá-lo o quanto antes. Well, you're late. That'll be 150. Mr. Penny, ain't it? Bear hike. Forget about it. Spendthrifts. Hey! Blame it on the city. Just business shit. You know how it is.
6 de julho de 2019, o mundo perdia um jovem talentoso e com um futuro promissor pela frente. Durante a madrugada, Cameron Boyce teve uma crise convulsiva e nos deixava sem a sua alegria cativante e o seu brilho. Mas quem é Cameron? O que ele fez? E como a sua vida foi interrompida? Isso é o que você vai descobrir na série documental original Hack Times. 5 anos sem Cameron Boyce. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi internado nesta quarta-feira no Hospital Death Star, em Brasília. Ele deixou a prisão nesta quarta-feira pela primeira vez desde que foi detido no fim de novembro. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal autorizou a hospitalização para o líder de direita realizar uma cirurgia nesta quinta-feira. O procedimento foi indicado por médicos particulares e peritos da Polícia Federal. Bolsonaro deve ser operado na quinta-feira para tratar uma hérnia inguinal e quadro de soluço persistente. Segundo os advogados de Bolsonaro, a internação deve durar de 5 a 7 dias. O ex-presidente está preso em uma sala da Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde cumpre pena de 27 anos e 3 meses pela condenação pela trama golpista. Moraes ordenou que a polícia garanta a vigilância 24 horas por dia, com no mínimo 2 policiais de plantão em frente ao quarto de Bolsonaro no hospital. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky revelou nesta quarta-feira detalhes do mais recente plano apoiado pelos Estados Unidos para pôr fim à guerra em seu país. O texto atualizado de 20 pontos, apoiado por negociadores americanos e ucranianos, prevê o congelamento das linhas de frente ao longo das rotas atuais e abre a possibilidade de criação de zonas desmilitarizadas. O documento seria acompanhado por acordos bilaterais adicionais entre Washington e Kiev sobre segurança e a reconstrução da Ucrânia, que foi devastada em quase 4 anos de ocupação russa. Zelensky não publicou a minuta do plano, mas revelou seu conteúdo ponto por ponto em uma coletiva de imprensa em Kiev, com diversos veículos de comunicação, incluindo a AFP. Entre outros pontos, o texto estipula que os Estados Unidos, a OTAN e os países signatários oferecerão garantias de segurança à Ucrânia. Também determina que a Rússia formalize uma política de não agressão em relação à Europa e à Ucrânia em todas as leis e documentos necessários para a ratificação. Zelensky anunciou ainda que a Ucrânia realizará eleições presidenciais após a assinatura do acordo, uma exigência dos presidentes russo e americano Vladimir Putin e Donald Trump. Segundo o chefe de Estado ucraniano, o plano revisado foi enviado a Moscou para análises. 2 policiais morreram em uma explosão em Moscou quando tentavam deter uma pessoa suspeita. As mortes foram confirmadas nesta quarta-feira pelo Comitê de Investigação da Rússia. A explosão aconteceu perto do local em que um general russo foi assassinado no início da semana. Um comunicado do governo relata que um dispositivo explosivo foi detonado quando os policiais se aproximaram do suspeito, que estava perto de seu veículo de serviço. A área foi isolada por policiais. Testemunhas afirmaram que a explosão ocorreu às 1h30 da manhã pelo horário local. Desde o início da ofensiva da Rússia na Ucrânia, em fevereiro de 2022, Kiev foi acusada de vários ataques contra militares russos e personalidades pró-Kremlin na Rússia e em áreas ocupadas de seu território. A Ucrânia reivindicou alguns dos ataques, mas não se pronunciou sobre o incidente envolvendo o tenente-general Fanil Sarvarov na última segunda-feira. Durante toda a guerra, que começou com o ataque do Hamas contra Israel em outubro de 2023, um tom sombrio marcou os natais em Belém, a cidade bíblica onde nasceu Jesus Cristo. Mas nesta quarta-feira, as celebrações voltaram com força à cidade da Cisjordânia ocupada, enquanto uma frágil trégua persiste na faixa de Gaza. Cristãos de todas as idades seguiram para a Praça da Manjedoura para receber as centenas de pessoas que participaram do desfile do grupo escoteiro salesiano pela Rua Estreita da Estrela de Belém. Belém está celebrando o Natal hoje, após 2 anos de tristeza, dor e sofrimento suportados pelo povo palestino na faixa de Gaza. Aqui, nesta quarta-feira, há uma árvore de Natal, grupos de escoteiros, decorações e tudo mais. Há alegria e felicidade.
Uma imponente árvore de Natal, com bolas vermelhas e douradas, brilha ao lado da Igreja da Natividade. A Basílica do século IV foi construída sobre uma gruta onde os cristãos acreditam que Jesus nasceu há mais de 2000 anos. O patriarca latino de Jerusalém, Cardeal Pier Batista Pizzaballa, chegou cedo a Belém para comandar a tradicional Missa do Galo na Basílica da Natividade. This year we want a Christmas full of light. Este ano queremos um Natal cheio de luz, porque é disso que precisamos. Depois de 2 anos de trevas, precisamos de luz. Sabemos que os problemas ainda estão presentes, mas precisamos virar a página, olhar para frente e abrir horizontes para o nosso futuro. Precisamos disso em Gaza, em Belém, em toda a Terra Santa. Feliz Natal! Merry Christmas! O município de Belém exalta a coragem dos palestinos após optar por reduzir as celebrações de Natal, enquanto a guerra devastava Gaza, território costeiro palestino geograficamente separado da Cisjordânia por Israel. Nossa mensagem é de esperança e resiliência para o povo de Belém. E também uma mensagem que enviamos ao mundo inteiro, de que os palestinos amam a vida e a paz e estão ansiosos para viver nesta terra em todas as suas partes, incluindo a ferida Gaza. Queremos viver como o resto do mundo. Os habitantes de Belém, cuja economia depende quase inteiramente do turismo, esperam que o retorno das celebrações natalinas devolva a vida à cidade e motive a presença de um número maior de visitantes. Que o Natal de 2025 traga esse presente para a terra-mãe do Salvador cristão. A Agência Espacial Indiana lançou nesta quarta-feira sua carga útil mais pesada até o momento. O foguete LVM-3M6 colocou o satélite de comunicações AST Space Mobile, de fabricação americana, em órbita baixa da Terra. A Organização Indiana de Pesquisa Espacial afirmou que esta é a carga útil mais pesada já lançada de solo indiano. O lançamento impulsiona o ambicioso programa espacial de baixo custo da Índia, que planeja realizar uma missão orbital não tripulada e um voo espacial tripulado nos próximos anos. O satélite foi lançado por uma versão modificada de um foguete que a Índia planeja usar em suas futuras missões espaciais. De acordo com o primeiro-ministro Narendra Modi, a operação fortalece a capacidade de lançamento de cargas pesadas da Índia e reforça seu papel crescente no mercado global de lançamentos comerciais. Modi anunciou planos para enviar um astronauta à Lua até 2040. O ex-presidente Jair Bolsonaro deixou a prisão nesta quarta-feira pela primeira vez desde que foi detido no fim de novembro. O líder da direita foi internado no Hospital DF-Star em Brasília para uma cirurgia programada para esta quinta-feira, dia de Natal. E para mim vai ser um excelente presente de Natal poder eu ver meu pai. Eu sei que ele talvez não vai me ver, e se ele me ver também não vai poder fazer nada. Eu tô aqui para passar boas energias, porque a gente sempre foi assim, e a minha intenção é só essa aqui como filho, estar do lado do meu pai. A cirurgia de Bolsonaro foi marcada para corrigir uma hérnia inguinal, uma protuberância na virilha causada pela protusão de um órgão, como o intestino, por exemplo, através de uma ruptura no músculo abdominal. O ex-presidente tem sequelas de uma facada que sofreu em um comício de campanha em 2018, que exigiu diversas cirurgias complexas. Recentemente, Bolsonaro também foi diagnosticado com câncer de pele. Meu pai, quero que ele fique vivo. Tomara que não seja mais nada de grave, tomara que não descubra mais nenhuma obstrução, porque senão mais um processo doloroso, e eu sei que mais um processo desse doloroso ele pode não sobreviver. A saída da prisão foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ele presidiu o caso, no qual Bolsonaro foi condenado em setembro a 27 anos por conspiração para permanecer no poder após sua derrota nas eleições para Lula em outubro de 2022. O comboio que transportou Bolsonaro levou apenas alguns minutos para percorrer o trajeto da sede da Polícia Federal, onde ele cumpre pena, até o DF-Star. A União Europeia condenou veementemente nesta quarta-feira as sanções impostas pelo governo do presidente americano Donald Trump ao ex-comissário francês Thierry Breton
e a outras 4 personalidades europeias envolvidas na regulamentação de empresas de tecnologia e no combate à desinformação. Essas 5 pessoas estão proibidas de entrar nos Estados Unidos, depois que o Departamento de Estado as acusou de tentar coagir plataformas americanas a censurar pontos de vista com os quais discordam. A Comissão Europeia declarou em um comunicado que solicitou esclarecimentos às autoridades americanas e afirmou que, se necessário, o bloco responderá para defender sua autonomia regulatória contra o que considerou medidas injustificadas. Nossas normas digitais garantem condições seguras, justas e equitativas para todas as empresas e são aplicadas de forma imparcial e sem discriminação, afirmou o comunicado. Breton é ex-comissário europeu para o mercado interno e foi quem liderou a regulamentação digital na Europa. O francês frequentemente entrou em conflito com magnatas da tecnologia como Elon Musk sobre a aplicação das normas da União Europeia. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou na rede social X que, por muito tempo, os ideólogos na Europa lideraram esforços organizados para coagir as plataformas americanas e punir os pontos de vista americanos com os quais não concordam. Ainda de acordo com Marco Rubio, a administração Trump não vai mais tolerar o que chamou de atos atrozes de censura. O conservador Nasri Asfura foi proclamado oficialmente novo presidente de Honduras. O empresário é apoiado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O anúncio foi feito pelo Conselho Nacional Eleitoral nesta quarta-feira, 3 semanas após uma eleição marcada por uma diferença de votos apertada e por denúncias de fraude. Asfura, de 67 anos e filho de imigrantes palestinos, derrotou o apresentador de TV Salvador Nasrallah, também de direita, que exigia uma ampla recontagem de votos, diante de supostas irregularidades. O governo dos Estados Unidos saudou prontamente o anúncio do vencedor e ressaltou que ele ajudaria a conter a imigração ilegal. Esperamos trabalhar com seu futuro governo para avançar em nossa cooperação bilateral e regional em matéria de segurança, acabar com a imigração ilegal para os Estados Unidos e fortalecer os laços econômicos entre os nossos 2 países, declarou o secretário de Estado americano Marco Rubio. Antes da missa da noite de Natal, o Papa Leão XIV apareceu na Praça de São Pedro para cumprimentar os fiéis que acompanhavam a cerimônia por telões, sob chuva e baixas temperaturas. Admiro, respeito e agradeço a coragem e o desejo de estarem aqui esta noite, disse o pontífice. O líder católico celebrou a primeira missa de Natal de seu pontificado na Basílica de São Pedro, no Vaticano, onde transmitiu uma mensagem de caridade e esperança. Diante de cardeais, bispos, diplomatas e cerca de 6.000 fiéis, Leão XIV, que demonstra um estilo mais discreto do que seu antecessor Francisco, proferiu uma homilia profundamente religiosa, sem mencionar diretamente os acontecimentos da atualidade. O Papa recordou que Deus não se revela na grandeza dos céus, mas na humildade de um menino colocado na manjedoura. Para encontrar o Salvador, não é preciso olhar para cima, mas contemplar o que está embaixo. A luz divina que irradia deste menino ajuda-nos a ver o homem em cada vida nascente, afirmou. Leão XIV convidou os fiéis a admirar a sabedoria do Natal, recordando que Deus responde às expectativas humanas não com poder, mas com humildade e proximidade. Perante as expectativas dos povos, ele envia um bebê para que seja a palavra de esperança. Perante a dor dos miseráveis, ele envia um indefeso para que seja força para se levantarem, afirmou o Papa. A tensão entre Rússia e algumas nações europeias segue nas alturas. Nesta quinta-feira, Moscou confirmou que bombardeiros estratégicos russos efetuaram um voo planejado sobre os mares da Noruega e de Barents, no Ártico. De acordo com o Ministério Russo, a investida levou aviões de combate de países estrangeiros a escoltar as aeronaves. O Kremlin não divulgou a data dos voos do modelo Tu-95, capaz de transportar armas nucleares, nem as nações que mobilizaram seus caças. O Ministério afirmou que esse tipo de voo ocorre com frequência em muitas regiões do mundo e é conduzido em conformidade com o direito internacional.
Em meados de dezembro, Coreia do Sul e Japão criticaram o voo de aeronaves militares russas e chinesas nas proximidades de seus territórios, o que motivou os dois países a mobilizar aviões de combate. A esposa de Jair Bolsonaro, Michele, confirmou que o ex-presidente está no centro cirúrgico para operar uma hérnia inguinal nesta quinta-feira. O político, que cumpre pena de 27 anos por tentativa de golpe de Estado, deixou a prisão pela primeira vez na quarta, onde está detido desde o final de novembro para realizar o procedimento no Hospital DF-Star, em Brasília. Michele escreveu no Instagram: "Meu amor acabou de ir para o centro cirúrgico." Os médicos que tratam o ex-presidente preveem que a operação vai durar cerca de 4 horas e sua internação entre 5 e 7 dias. O ex-presidente sofre com as sequelas de uma facada no abdômen sofrida durante um comício de campanha em 2018, que exigiu diversas cirurgias complexas. Após a nova operação, os médicos avaliarão se Bolsonaro poderá ser submetido a um procedimento adicional: um bloqueio anestésico do nervo frênico, que controla o diafragma para tratar soluços recorrentes. Bolsonaro, que esteve em prisão domiciliar preventiva entre agosto e novembro, foi preso alguns dias antes do previsto após tentar danificar sua tornozeleira eletrônica. O político de 70 anos permanece detido em um pequeno quarto com frigobar, ar-condicionado e televisão em uma sede da Polícia Federal em Brasília. A saída de Bolsonaro da prisão foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Imagens divulgadas pelo exército israelense mostram que os militares afirmam ser um ataque no Líbano que matou um membro da Força Quds, unidade de elite da Guarda Revolucionária do Irã. O alvo foi identificado como Hussein Mahmoud Marshad al-Jawhari. O homem era considerado um terrorista-chave na unidade operacional da Força Quds, braço de operações externas da Guarda Revolucionária iraniana. De acordo com o exército judeu, ele se envolveu em atividades terroristas, dirigidas por Teherã contra o Estado de Israel e suas forças de segurança a partir do Líbano e da Síria. Em junho, Israel realizou uma guerra de 12 dias com o Irã ao lançar uma onda de ataques contra instalações militares e nucleares, assim como contra áreas residenciais. À época, Tel Aviv alegou que pretendia paralisar a pesquisa atômica e os programas de mísseis balísticos da República Islâmica. O Irã respondeu com ataques de drones e mísseis contra Israel. Posteriormente, durante a guerra, os Estados Unidos se uniram a Israel para atacar as instalações nucleares iranianas antes da declaração de um cessar-fogo. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse nesta quinta-feira que discutiu detalhes importantes do plano de cessar-fogo com a Rússia com os enviados do governo dos Estados Unidos, Steve Witkoff e Jared Kushner. Há boas ideias que podem contribuir para um resultado comum e para uma paz duradoura, afirmou Zelensky no Facebook. O chefe de Estado ucraniano destacou que teve uma conversa muito boa com os enviados americanos. Zelensky revelou na quarta-feira a nova versão do plano americano para acabar com a guerra entre Rússia e Ucrânia, negociado há várias semanas entre Estados Unidos e Ucrânia. O texto prevê o congelamento da frente de batalha nas linhas atuais, mas não apresenta nenhuma solução imediata para a difícil questão dos territórios ocupados pela Rússia, que representam mais de 19% da Ucrânia. A nova versão deixa de lado duas grandes exigências de Moscou: a retirada das forças ucranianas dos territórios do Donbass, ainda sob seu controle, e um compromisso jurídico que impede a Ucrânia de entrar para a OTAN. Por esse motivo, parece improvável que a Rússia aceite a nova versão do plano. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, informou que a Rússia ainda trabalha na resposta e se recusou a comentar os detalhes. A esposa Michele Bolsonaro confirmou nesta quinta-feira que a cirurgia de Jair Bolsonaro foi realizada com sucesso. O político, que cumpre pena de 27 anos por tentativa de golpe de Estado, deixou a prisão pela primeira vez na quarta, onde está detido desde o final de novembro para realizar o procedimento no Hospital DF-Star, em Brasília. De acordo com a ex-primeira-dama em uma publicação no Instagram, o procedimento ocorreu sem intercorrências. A cirurgia durou quase 4 horas e o ex-presidente deverá permanecer hospitalizado por mais 5 a 7 dias. Bolsonaro, de 70 anos, sofre com as sequelas de uma facada no abdômen sofrida durante um comício de campanha em 2018, que exigiu diversas cirurgias complexas. Em setembro, o Supremo Tribunal Federal considerou Bolsonaro culpado de conspiração para permanecer no poder
após perder a eleição de 2022 para o petista Luiz Inácio Lula da Silva. A cirurgia desta quinta-feira foi a 8ª pela qual seu pai passou desde o ataque de 2018, afirmou Flávio Bolsonaro. Agora os médicos avaliarão se Jair Bolsonaro pode se submeter a um procedimento adicional, um bloqueio anestésico do nervo frênico, que controla o diafragma, para tratar soluços recorrentes. Bolsonaro, que esteve em prisão domiciliar preventiva entre agosto e novembro, foi preso alguns dias antes do previsto após tentar danificar sua tornozeleira eletrônica. A saída de Bolsonaro da prisão foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Teve até sol por lá, mas a temperatura não subiu muito além do 0 grau. Só que na praia de Brighton, na Inglaterra, a tradição é soberana. Dezenas de corajosos nadadores desafiaram o frio para dar o famoso mergulho de Natal, um evento organizado há cerca de 150 anos. Com detalhes natalinos pelo corpo, o povo festejou na água o nascimento do menino Jesus. Quem sabe a brincadeira não é um jeito de queimar as calorias no banquete de Natal ou aliviar o efeito do vinho. De qualquer maneira, é uma confraternização. A polícia nigeriana afirmou nesta quinta-feira que suspeita que um homem-bomba seja o responsável pela explosão que matou vários fiéis em uma mesquita na véspera de Natal, no estado de Borno, no nordeste do país. Um porta-voz da polícia informou que o número de mortos subiu para 5. No total são 35 feridos. A bomba explodiu dentro da mesquita Al-Adun Jumat, no mercado de Gamburu, na capital Maiduguri, enquanto fiéis muçulmanos se reuniam para as orações da noite por volta das 18 horas. Um indivíduo desconhecido que suspeitamos ser membro de um grupo terrorista entrou na mesquita e, enquanto a oração estava em andamento, registramos uma explosão, disse o porta-voz da polícia. Agentes de segurança foram mobilizados para mercados, centros religiosos e outros locais públicos após a explosão. A Nigéria enfrenta uma insurgência extremista desde 2009, liderada pelos grupos Boko Haram e seu braço armado, o Estado Islâmico da província da África Ocidental. O conflito já matou pelo menos 40 mil pessoas e deslocou cerca de 2 milhões de suas casas no nordeste do país, segundo a ONU. Embora o conflito esteja em grande parte restrito à região nordeste, ataques jihadistas foram registrados em outras regiões da Nigéria. O cirurgião Cláudio Birolini concedeu uma entrevista nesta quinta-feira após Jair Bolsonaro ter passado por uma cirurgia. O procedimento foi realizado em um hospital de Brasília. O procedimento cirúrgico realizado hoje transcorreu de acordo com o previsto, que foi uma hérnia-rafia inguinal bilateral dos dois lados. Então o presidente tinha uma hérnia que a gente chama do tipo misto, era uma hérnia direta e indireta, é o termo técnico, e foi corrigida, foi feito um reforço da parede abdominal, foi colocada uma tela de material plástico que é o polipropileno. O procedimento transcorreu sem nenhuma intercorrência. Ele tomou anestesia geral, ele já está acordado, já está no quarto, inclusive. Agora, no pós-operatório imediato, ele deve se alimentar. E agora, nesses próximos dias, os cuidados serão voltados à analgesia, fisioterapia, profilaxia de tromboembolismo venoso. A cirurgia durou quase 4 horas e o ex-presidente deverá permanecer hospitalizado por mais 5 a 7 dias. Em relação ao soluço, nós inicialmente tínhamos proposto um bloqueio do nervo, mas estando mais próximo do presidente agora e observando que tem uma relação direta, talvez com o tubo digestivo, uma esofagite severa que ele tem, associada a gastrite e refluxo gastroesofágico, o que nós optamos? Por questão de precaução. Otimizar o tratamento clínico, melhorar a dieta, potencializar toda a medicação e observar nesses próximos dias a necessidade ou não desse procedimento. Provavelmente nós o faremos lá para segunda-feira, que é o tempo bom para ele poder responder a essa medicação.
Bolsonaro sofre consequências de uma facada no abdômen sofrida durante um comício de campanha em 2018, que exigiu várias cirurgias. Em setembro, o Supremo Tribunal Federal considerou Bolsonaro culpado de uma trama golpista. A saída do ex-presidente da prisão foi autorizada pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. O presidente Donald Trump afirmou nesta quinta-feira que as forças americanas realizaram numerosos ataques mortais contra o Estado Islâmico no noroeste da Nigéria e prometeu mais ataques caso a organização continue matando cristãos no país. Eu já havia alertado esses terroristas de que, se não parassem de matar cristãos, pagariam caro, e pagaram esta noite, escreveu Trump em sua plataforma Truth Social. O republicano acrescentou que o Departamento de Guerra realizou inúmeros ataques que chamou de perfeitos. Essa é a primeira ação das forças americanas na Nigéria sob o governo Trump. O Comando dos Estados Unidos para a África afirmou em uma publicação no Facebook que realizou um ataque a pedido das autoridades nigerianas no estado de Sokoto. O país africano está dividido quase igualmente entre um norte de maioria muçulmana e um sul predominantemente cristão. O nordeste da Nigéria está sob o domínio de violência jihadista há mais de 15 anos, cometida pelo grupo Boko Haram, que já causou mais de 40 mil mortes e deslocou mais de 2 milhões de pessoas. Autoridades venezuelanas anunciaram a libertação de 99 pessoas detidas durante os protestos de 2024, após a questionada reeleição do presidente Nicolás Maduro. A proclamação da vitória do chavista para um terceiro mandato consecutivo desencadeou manifestações que deixaram 28 mortos e pelo menos 2.400 detidos, que o presidente classificou como terroristas. Segundo dados oficiais desde então, a justiça libertou mais de 2.000 pessoas. O Ministério do Serviço Penitenciário afirmou em um comunicado que a decisão de soltar esses cidadãos é uma expressão concreta do compromisso do Estado com a paz, o diálogo e a justiça. As eleições presidenciais vencidas por Maduro em julho de 2024 seguem sendo contestadas pela oposição, que afirma que seu candidato, o ex-embaixador Edmundo González Urrutia, exilado na Espanha desde setembro do mesmo ano, foi o verdadeiro vencedor. De acordo com a contagem mais recente da ONG Foro Penal, há pelo menos 902 presos políticos na Venezuela. A Nigéria forneceu informações aos Estados Unidos sobre membros do grupo Estado Islâmico antes do ataque do dia de Natal no noroeste do país. A informação foi confirmada nesta sexta-feira pelo ministro nigeriano das Relações Exteriores, Yusuf Tugar, à emissora Channels TV. O titular da pasta disse que conversou por telefone com o secretário de Estado americano Marco Rubio antes e depois dos bombardeios. Segundo Tugar, os ataques seriam um processo em curso, com a participação de outros países, sem revelar mais detalhes. O chefe da diplomacia nigeriana acrescentou que também conversou com o presidente Bola Tinubu, que autorizou a investida americana. Na plataforma Truth Social, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou de potentes e letais os ataques perfeitos contra alvos do Estado Islâmico, destacando que já havia alertado esses terroristas que eles pagariam caro se não parassem com o massacre de cristãos. Sorte grande! Um apostador do Arkansas venceu o prêmio de Natal da loteria americana Powerball no valor de 1,81 bilhão de dólares, 10 bilhões de reais. Este é o segundo maior prêmio da história da loteria do país. O vencedor pode optar por receber o valor total em 30 parcelas anuais ou receber um pagamento único de 834,9 milhões de dólares, mais de 4,6 bilhões de reais antes dos impostos. O maior prêmio da loteria americana é de 2,04 bilhões de dólares, concedido em novembro de 2022 a uma pessoa que comprou o bilhete na Califórnia. As probabilidades de ganhar o prêmio principal da Powerball são de 1 em 292,2 milhões. Assim como o ouro, a prata quebrou recorde esta semana. A cotação do metal superou nesta sexta-feira pela primeira vez a barreira simbólica de 75 dólares por onça, o equivalente a 31,1 gramas. A alta ocorre em um contexto de valorização dos metais preciosos industriais no fim do ano, devido à incerteza econômica e ao risco geopolítico no planeta. Na terça-feira, o ouro atingiu uma cotação máxima de 4.531,04 dólares a onça.
Desde janeiro, o metal dourado registra alta de quase 70% e a prata de mais de 150%, rendimentos anuais sem precedentes desde 1979. Os metais são considerados valores de refúgio, ou seja, ativos nos quais se pode investir com relativa segurança a longo prazo, comprados principalmente por bancos centrais ou particulares como forma de proteção em tempos de incerteza. Segundo analistas, o ouro e a prata foram beneficiados pelo risco geopolítico desencadeado pelo conflito entre Estados Unidos e Venezuela. Washington mobilizou nos últimos meses um grande dispositivo militar no Caribe e estabeleceu um bloqueio naval petrolífero contra Caracas, que acusa de financiar o narcoterrorismo. Uma forte detonação foi registrada nesta sexta-feira na mesquita Ali bin Abi Talib, na cidade síria de Homs. Autoridades confirmaram pelo menos 6 mortos e 21 feridos no que chamaram de explosão terrorista. A agência estatal de notícias SANA indicou que as causas e a natureza da tragédia estavam sendo investigadas. Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, com sede no Reino Unido, não está claro se foi causada por um ataque suicida ou por um artefato explosivo. Uma fonte de segurança local disse que a explosão pode ter sido provocada por um artefato explosivo colocado dentro da mesquita. Homs abriga uma maioria de muçulmanos sunitas, que são maioria no país, mas a cidade também tem várias áreas de maioria alauíta, comunidade à qual pertence o ex-presidente deposto Bashar al-Assad. Desde o fim do antigo regime, no ano passado, o Observatório Sírio dos Direitos Humanos e cidadãos de Homs denunciam sequestros e assassinatos de membros dessa comunidade minoritária. O Japão aprovou nesta sexta-feira um orçamento recorde para o próximo ano fiscal. São 122 trilhões de ienes, 781 bilhões de dólares, para o exercício fiscal que começa em abril de 2026. O montante tem como objetivo financiar tanto um aumento dos gastos com defesa, quanto os crescentes custos da Previdência Social em um contexto de inflação persistente. O orçamento de 122 trilhões de ienes supera os 115 trilhões solicitados para o atual ano fiscal. Desse dinheiro, quase 9 trilhões de ienes vão ser direcionados para a defesa. De acordo com o executivo, a primeira-ministra Sanai Takaichi deseja acelerar a modernização militar do país diante da relação tensa com a China. Os mercados expressam preocupação com os gastos enormes previstos pelo atual governo, que podem agravar a dívida pública japonesa. A previsão é de superar 232% do PIB em 2025. Takaichi defende os elevados gastos públicos para estimular o crescimento econômico. O Banco Central do país asiático aumentou na semana passada as taxas de juros para 0,75%, a primeira alta desde janeiro e o nível mais elevado em 3 décadas. A instituição decidiu, por votação unânime, aumentar a taxa básica de 0,5%, depois que dados oficiais mostraram que a inflação permaneceu estável em novembro em 3%, mas ainda muito acima da meta. A imprensa estatal confirmou que a rede chinesa de trens de alta velocidade superou 50 mil quilômetros de linhas em operação com a inauguração nesta sexta-feira de um novo eixo ferroviário. Segundo a televisão pública CCTV, o novo trecho liga a cidade de Xi'an, famosa por seu exército de soldados de terracota, e a de Annan, ambas na província de Shanxi. A China Railway detalhou que a rede ferroviária chinesa foi ampliada em 32% desde 2020. A linha Xi'an e Annan foi projetada para trens que podem circular a uma velocidade máxima de 350 km por hora. O trajeto de 299 km poderá ser realizado em 68 minutos. Quase 5 anos após uma junta militar tomar o poder através de um golpe que desencadeou uma guerra civil, os cidadãos de Myanmar se preparam para eleições legislativas. Domingo vai começar o pleito, organizado em 3 turnos e com previsão de durar mais de um mês. A ONU e vários países criticaram o processo eleitoral, que consideram uma tentativa da junta militar no poder de limpar sua imagem. Meios de comunicação estatais apresentam as eleições como uma oportunidade de reconciliação, ao mesmo tempo que admitem que o exército continuará desempenhando um papel na condução política do país.
Myanmar, com cerca de 50 milhões de habitantes, mais da metade deles abaixo da linha da pobreza, está mergulhado em uma sangrenta guerra civil, que provocou 3,6 milhões de deslocados. A votação não será realizada em zonas controladas por rebeldes, que receberam reforço de opositores pró-democracia após o golpe. O exército governa Myanmar desde a sua independência, exceto durante um período democrático entre 2011 e 2021, que gerou uma onda de reformas e otimismo quanto ao futuro do país. Em 2020, a Liga Nacional para a Democracia superou amplamente os candidatos próximos aos militares nas eleições, com o general Min Aung Hlaing tomando o poder depois de alegar uma fraude eleitoral generalizada. A ex-chefe do governo civil, Aung San Suu Kyi, está presa desde o golpe militar e cumpre pena de 27 anos de prisão por várias condenações, que vão de corrupção até violação das normas anti-Covid. O partido da vencedora do Prêmio Nobel da Paz foi dissolvido, assim como a maioria das legendas que participaram das eleições de 2020. Segundo a rede Asian Networks for Free Elections, o Partido da União Solidariedade e Desenvolvimento, favorável aos militares, representa mais de 20% dos candidatos nas próximas eleições. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky deve se reunir no domingo com o colega americano Donald Trump na Flórida. De acordo com Kiev, a pauta do encontro vai gerar em torno de um possível e há muito negociado cessar-fogo com a Rússia. Eu, em linhas gerais, não posso dizer se algo será definido. Esta reunião serve precisamente para finalizarmos o máximo que pudermos. A questão territorial será discutida? Todas as questões sobre as quais temos divergência certamente serão levantadas pelo nosso país. Entre os pontos citados por Zelensky estão a região do Donbas e a central nuclear de Zaporizhia, a maior usina nuclear da Europa que a Rússia tomou durante a invasão. Trump intensificou esforços que já duram meses para negociar um acordo entre as partes no pior conflito na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. O plano mais recente apresentado por Washington é composto por 20 pontos. No início da semana, Zelensky explicou que o documento congelaria a linha de frente, mas abriria a porta para a Ucrânia retirar suas tropas do leste, onde poderiam ser criadas zonas tampão desmilitarizadas. Moscou, que ainda não respondeu à última proposta, informou que não vai aceitar uma diluição de suas amplas demandas, que incluem que a Ucrânia se retire completamente da região oriental do Donbas e ponha fim aos esforços para aderir à OTAN. A Rússia também exige a proibição da mobilização de tropas de países ocidentais na Ucrânia e severas restrições políticas e militares, que Kiev considera equivalentes a uma rendição. Os números confirmam que os cariocas já sabem. Qual cidade poderia reunir tanta perfeição, natureza, cultura e vida urbana? O Rio de Janeiro está mais na moda do que nunca e bateu o recorde de turistas. Pelo menos 1,97 milhão de viajantes internacionais passaram pela cidade maravilhosa entre janeiro e novembro, um aumento de quase 46% em relação ao mesmo período do ano anterior. Embora o Cristo Redentor seja um destino indispensável para muitos, os gringos estão mais confortáveis em explorar passeios não tradicionais nesta metrópole marcada tanto pela cultura calorosa quanto pela violência. Minhas amigas me trouxeram aqui para a minha despedida de solteira. Elas sabiam que era meu sonho vir porque as praias são as melhores. O câmbio é favorável para nós. Há muito mais diversidade aqui, então é o melhor lugar. É por isso que vir para o Brasil sempre será minha primeira opção. Moeda acessível, temperaturas quentes, eventos culturais gratuitos, bares e praias. Estes são alguns dos elementos que atraem muitos turistas internacionais para o berço do samba e que viralizaram na internet. O sucesso do Rio, no entanto, vai além de vídeos curtos e virais. Em novembro, a revista inglesa Time Out elegeu a Rua do Senado, no centro, como a mais descolada do mundo. Está acontecendo hoje que nós conseguimos trazer a Zona Sul para o centro da cidade, que era morto, que ninguém vinha, que ninguém tinha vontade, que era perigoso e não tem nada de perigo. E a gente conquistou essa rua hoje, que está a rua mais cool do mundo. Em contrapartida,
A ONG Armed Conflict Location e Event Data divulgou um ranking dos 10 países mais perigosos do mundo em 2025, no qual o Brasil ocupa o 7º lugar, uma posição abaixo em relação ao ano anterior. Em outubro, o Rio de Janeiro sofreu com a mega operação policial mais letal do estado, nos complexos da Penha e do Alemão, que matou 117 supostos criminosos e 5 policiais. Algumas pessoas dizem que não é muito seguro aqui, mas acho que nos sentimos muito seguros durante o tempo que passamos aqui. Porque em Copacabana, se você não for aos lugares errados, acho que nada pode acontecer com você. A Prefeitura do Rio de Janeiro e a Rio Tour têm investido muito nas redes sociais, principalmente no TikTok, que têm sido fundamentais para dar visibilidade ao Rio como destino turístico. Um exemplo é o projeto Todo Mundo no Rio, de grande repertório internacional e que trouxe Madonna em 2024 e Lady Gaga em 2025. Uma iniciativa que só reforçou o que a música descreve: cidade maravilhosa. O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, foi preso nesta sexta-feira no Paraguai. Vasquez foi condenado a 24 anos e 6 meses de prisão em 16 de dezembro, pela tentativa de golpe de Estado organizada após as eleições de outubro de 2022. Segundo relatos da imprensa, Vasquez rompeu a tornozeleira eletrônica que o monitorava em sua prisão domiciliar no estado de Santa Catarina e cruzou de carro a fronteira com o Paraguai. Ele foi detido em um aeroporto. Ainda segundo a imprensa, Vasquez tentava embarcar em um voo com destino a El Salvador, com documentação falsa. Israel anunciou nesta sexta-feira o reconhecimento da Somalilândia, uma república que se separou da Somália e que até agora não havia sido reconhecida por nenhum outro país. Esse território, do tamanho do Uruguai, no extremo noroeste da Somália, passou a ser considerado um estado independente e soberano, segundo um comunicado do gabinete do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. O presidente da Somalilândia, Abdirrahman Mohamed Abdullahi, conhecido como Iho, celebrou imediatamente o que considerou um momento histórico. A Somalilândia se separou e declarou sua independência em 1991, quando a Somália mergulhava no caos após a queda do regime militar do autocrata Siad Barre. Desde então, funciona de forma autônoma e se distingue por uma efetiva estabilidade em comparação à Somália, afetada pela insurgência islamista Al-Shabaab e por conflitos políticos. Até agora não havia sido reconhecida internacionalmente, o que a mantinha em isolamento político e econômico, apesar de sua localização estratégica na entrada do Estreito de Bab al-Mandeb, uma das rotas comerciais mais movimentadas do mundo, que conecta o Oceano Índico ao Canal de Suez. A polícia francesa prendeu nesta sexta-feira um homem suspeito de esfaquear 3 mulheres no metrô de Paris, em meio às festividades de fim de ano na capital. As vítimas foram atacadas em 3 locais diferentes ao longo da linha 3 do metrô, que atravessa o centro de Paris. A polícia informou que 2 mulheres atacadas foram atendidas pelos serviços de emergência e levadas ao hospital. Elas não correm risco de morrer. Uma terceira vítima procurou atendimento médico em um hospital. A polícia usou imagens de câmeras de vigilância e ferramentas de rastreamento de celulares para localizar o suspeito do ataque, de 25 anos. A prisão ocorreu menos de 3 horas após o primeiro ataque. A Polícia de Transportes abriu um inquérito por tentativa de homicídio e agressão com arma. A vigilância é redobrada nas capitais europeias durante o período de fim de ano para detectar possíveis incidentes violentos, tendo em vista os recentes ataques e planos contra festas e eventos religiosos. A cidade de São Paulo voltou a registrar um novo recorde de temperatura máxima em 2025 nesta sexta-feira. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, os termômetros marcaram 36,2 graus às 15 horas, a maior marca do ano na capital. O recorde anterior, registrado apenas um dia antes, na quinta-feira, foi de 35,9 graus. A temperatura registrada é a mais alta já observada em um mês de dezembro desde 1961 na cidade de São Paulo.
Segundo os meteorologistas, o calor é consequência de um bloqueio atmosférico que atua sobre parte do país. Esse fenômeno dificulta a chegada de frentes frias e outros sistemas meteorológicos, favorecendo a persistência do calor intenso no sudeste. A previsão indica que a onda de calor deve se estender pelo menos até o dia 29 de dezembro. Fortes explosões foram ouvidas em Kiev na madrugada deste sábado. As autoridades advertiram que a capital da Ucrânia estava sob ameaça de um ataque com mísseis. Enquanto o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se preparava para viajar à Flórida para se encontrar com seu colega americano Donald Trump em reunião marcada para domingo, todo o país foi afetado por alertas de tráfego aéreo pouco depois das 2 horas, pelo horário local. A Força Aérea Ucraniana informou em suas redes sociais sobre a movimentação de drones e mísseis em várias regiões, incluindo Kiev. Explosões na capital. As forças de defesa aérea estão em operação, informou no Telegram o prefeito de Kiev, Vitaly Klitschko. A Força Aérea da Ucrânia também anunciou um alerta aéreo para todo o país na primeira hora deste sábado. Quase 4 anos depois do início da ofensiva em grande escala da Rússia, as conversas para solucionar o conflito avançaram nas últimas semanas, após a apresentação de um plano revelado por Trump.